Bora que bora. Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Mais uma live. Hoje o assunto IA versus humano. Não é nem versus, é uma somatória. Pessoal, existe uma tese, mais uma conspiração, não sei se é isso, mas dizendo que a substituição da IA vai ser breve. Vamos quebrar esse paradigma. Não, não será assim de uma hora para outra, no estalar de dedo, por vários N motivos, onde eu posso explicar aqui algumas coisas. E hoje, com o processo de evolução da IA, das LLMs, ficou está ficando muito mais produtivo, ou seja, a gente tem mais argumentos para trabalhar. Então, a questão do humano sempre está operando uma LLM, uma inteligência artificial, isso vai ser constante na nossa vida. Aí muda o jogo. A substituição vai ser, que eu sempre falo, vai ser da função que o humano exerce. Hoje aqui eu separei algumas coisas, algumas funções e alguns modelos para a gente pensar, raciocinar, mostrar aqui para todo mundo e onde eu vou colocar aqui na prática e o modelo de pensamento do mundo hoje que pratica, estuda e aplica a questão da inteligência artificial e tendo resultados positivos, porque não adianta a gente tentar aplicar uma tecnologia e não ter um resultado positivo. Essa tecnologia não vai ser benéfica para minha empresa, para o meu propósito, para o meu objetivo. Então, essa tecnologia tem que me auxiliar. E é exatamente isso onde a IA entra para beneficiar processos, beleza? Então, eu separei um modelo de IA que eu sempre apresento aqui, que é uma IA SDR. Então, hoje, o que que é uma IA SDR? Ela simplesmente ela faz uma etapa do processo da venda, ou seja, ela recebe o lead, certo? Então, ela recebendo o lead, ela entrou num funil. Desse funil, ah, ela já sabe o que esse lead ele vai encontrar, o que que ele vai ter nessa, nessa primeira etapa. Deixa eu só. Então, como ele entrou nesse funil, ele já sabe, a minha IA SDR, ela já está preparada para receber esse lead. Então, eu já pré-setei, eu já setei a função dela. Por que, Ronaldo, não existe? Por que você coloca o SDR na frente? O SDR é simplesmente uma parte da venda que eu substituí um humano. A venda, ela é muito complexa. Então, quando eu coloco dentro lá, eu vou fazer uma operação completa aqui, né? Desde o criativo, subir o criativo numa campanha. Esse criativo, ele vai com um link de WhatsApp. E nesse clicar, o que que a minha IA tem que fazer? Qual que é o objetivo dela? Receber o lead. Então, ela sabe muito bem receber o lead. Esse recebimento do lead, eu treinei ela para fazer essa função, tá? Então, hoje tem uma discussão muito no meio.
das LLMs, onde fala do pensamento em cadeia, o COT, Chain of Tools. Então, o COT, ele pega exatamente esse tipo de pensamento, esse tipo de criatividade, entre aspas, que uma LLM tem que ter. Por quê? A LLM, ela é uma linguagem feita por nós para seguir um determinado objetivo, certo? Só que eu tenho que dar um comando para ela fazer isso. Ou seja, é mais conhecido como prompt. Todo mundo conhece. Eu preciso de um prompt para fazer um e-book, vamos supor. Então, existe um prompt para você fazer um e-book. E esse prompt bem desenhado, ele vai fazer um e-book muito bem feito. É a mesma questão aqui. Quando a gente fala numa IA SDR, por que não uma IA vendedora? Uma IA vendedora, eu coloquei até aqui, modelo de IA Seller em cadeia. Esse aqui seria um modelo é, ideal para uma IA vendedora. Eu coloquei aqui como IA Seller. Uma IA vendedora, ela tem que partir de algumas etapas, ou seja, ela tem que abordar, ela tem que sondar, fazer a apresentação do produto, negociar e criar objeções para o meu cliente, para o meu lead e fazer o fechamento. Então, partindo desse princípio, um princípio da técnica de venda, isso estudado há 100 anos, ah, partindo desse princípio do offline, eu joguei ele para o online. Pelo simples fato que uma LLM, uma IA, ela consegue fazer uma função do ser humano. Então, partindo desse fato, dessa noção que ela faz muito bem uma determinada função, aí eu falei, pô, se ela consegue fazer uma função melhor do que o pensamento completo, né, a cadeia completa dessa jornada. Então, vamos fazer uma IA para cada função, para cada etapa da venda. É muito mais sofisticado pensar desse jeito do que eu pegar e presetar uma IA para fazer tudo isso aí sozinho. É muita coisa para ela. É muita coisa para uma LLM, para uma inteligência artificial. Então, nós, por trás, quem opera essa IA, a gente tem que ter essa noção que é muito mais vantajoso a gente dividir, subdividir e pensar junto com ela o que ela pode nos beneficiar e aplicar uma escala ali, como eu falei até numa live passada sobre escalabilidade. Então, partindo desse princípio, o importante aqui, o que que é? Meu tempo. Partindo desse princípio, eu consigo otimizar o meu tempo colocando uma IA SDR. Como que eu disse? Ela vai, deixa eu colocar essa parte aqui para cima. Ela recebe o lead, ou seja, quando eu subo uma campanha, ela vem para o meu WhatsApp. O que que acontece? Quando vem para o meu WhatsApp, eu automaticamente eu deixo de exercer uma função que ela pode fazer muitíssimo bem. Ela pode fazer uma pequena função só de receber o lead, ou seja, ela abordar o meu lead. E como eu já sei que o meu lead, com aquele criativo aí, que vem a sacada, o meu lead com aquele criativo gosta de ser recebido de uma certa maneira, aí que vem um humano agindo sobre a IA. Eu estou analisando o comportamento do meu lead. Eu hoje não vendo mais, eu não trabalho como antes, eu já trabalhei muito como SDR. Ou seja, eu subia a campanha, esperava o meu lead.
cair, entrar no meu WhatsApp e ia lá e fazia o papel de receber o cliente, receber o lead, apresentar, abordava ele do jeito que ele gostaria, na hora, com feeling, o melhor jeito que ele gostaria, um oi, um olá, tudo bem, senhor, senhora, e aí. Então, eu tinha essa sacada, obviamente, já sabia análise, já sabia a operação como que era, então já tinha esse feeling, e a partir disso eu começava a negociar, a abordar, né? A fazer o recebimento desse lead que chega no meu WhatsApp. Partindo desse princípio, eu criei exatamente essa sacada, essa pegada, uma IA para cada função dentro da venda. Então, isso aí me gerou mais tempo. Ou seja, ao invés de eu receber o meu lead, eu coloco uma IA para receber o meu lead. Como eu sei que o meu lead, ele 90%, então sempre, quando a gente for trabalhar com inteligência artificial, a gente sempre leva automação e inteligência artificial, a gente sempre coloca porcentagem. Por quê? Porque a gente consegue escalar. Ai, mas de 10 um não gosta de ser chamado de senhor. Esse um, me desculpa, esse um que não gosta de ser chamado de senhor, ele tá fora da lista porque os outros 9 gostam. Então eu quero a maioria. Essa porcentagem, ela vai ser, na escala, para mim, bem melhor. Entenderam? Então, eu conseguindo entender esse processo, que essa função dela, ela consegue fazer muitíssimo bem. Eu tô lá, subo a campanha, pago a campanha, subo essa campanha, a minha inteligência artificial, uma SDR, ela vai fazer o papel do quê? Esse recebimento do lead muito bem feito. Ela já está treinada, porque eu já, com feeling, eu já treinei e, através de um prompt, eu setei essa SDR, que ela vai fazer o papel do quê? Abordar esse lead de uma forma incrível. Abordando esse lead de uma forma incrível, aí sim eu estou otimizando e estou conseguindo criar uma escala. Eu só consigo fazer exatamente esse papel quando eu começo a pensar como nesses nesse processo. Então eu tenho que saber que ela vai fazer uma pequena função, só que ela vai fazer muito bem feita. Muito bem feita, muito melhor do que um humano. Por quê? Meu lead chegou 3 horas da manhã. Quem que tá lá? Ela. Ela vai responder da melhor forma possível e de uma forma humanizada. A gente consegue humanizar uma inteligência artificial com alguns comandos. Eu consigo sim humanizar uma inteligência artificial. Tem até uma discussão sobre eh, nomes femininos, o tipo, o estereótipo que um ser humano gostaria. Porque estava lendo isso esses dias. Porque as mais conhecidas inteligências artificiais têm o nome de mulher. Alexa, Siri. Isso porque foi feita uma pesquisa que o ser humano ele gosta de escutar a voz feminina pela docilidade. Então, mesmo uma mulher, ela prefere escutar uma voz feminina do que uma voz masculina. Interessante isso. Então, sempre a gente trabalha com quando a gente está trabalhando com a escala, a gente trabalha com proporção. Então, se a proporção gosta de ser chamado de senhor, ela vai responder senhor para os 10 que entraram. Ah, um não gosta. Um não gostou. Desculpa. Ela não é perfeita. Ainda. Lembre disso. Ainda. Então, substituindo uma pequena função dela, que eu estou falando na abordagem. A SDR, ela faz um pouquinho a mais do que só abordar.
ela quebra objeção, ela consegue negociar, ela faz a apresentação do produto. O que ela difere de uma outra que eu coloquei até aqui embaixo, que é uma closer, eu posso colocar tanto uma IA STR quanto uma IA closer, porque aí eu vou otimizar mais o meu processo. Hoje, para uma operação, eu uso na minha operação closers humanos, ok? Eu uso na minha operação closers humanos. Já utilizei closers IAs? Sim, já utilizei. Já deu certo? Sim, depende da sua operação, depende da sua escala, depende do seu negócio. Então, tudo vai depender da ocasião. Dependendo da operação em si, o closer, ele é até substituído por workflows, por fluxos de mensagens. Aí não entraria nem inteligência artificial, entraria automações, porque o lead ele já está tão quente, tão aquecido, que ele só não comprou por algum determinado detalhe, porque ele estava sem dinheiro. A IA consegue determinar isso aí, etiquetar ela dentro do meu sistema, da minha operação. Então eu consigo identificar em que estágio o meu lead está. Isso é muito importante, essas microetiquetas. Então vamos lá, eu vou subir aqui uma, uma pequena demonstraçãozinha. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Quando eu coloco, olá, quero saber mais, por favor, ser educados. Então, quando eu coloco assim, o que que ela vai identificar já para mim? Eu já dei algumas informações para ela sem que eu preciso informar manualmente. Eu já dei uma informação do meu nome, porque tem o meu WhatsApp, saiu do meu WhatsApp, então dentro da minha plataforma, dentro do meu CRM, eu já tenho tagueado o meu nome, eu já tenho o meu telefone, eu já coloquei aqui essa questão do por favor. Eu consigo colocar um grau de educação para que ela seja também mais formal. Se eu fui tratado, isso tudo tem que estar dentro da minha inteligência artificial. Porque ela é baseada em 0 e 1. Se eu não programar ela para responder de um tom, a tonalidade é muito importante. A tonalidade com que o seu lead é recebido é é praticamente, olha, eu falo que a tonalidade, o jeitinho que ele é recebido, muda o jogo. Muda. Quando você começa a estudar o comportamento, isso aí já é estudo do comportamento do seu lead. Olha que doideira. Então você acaba estudando a IA, e estuda, tem que estudar o comportamento, psicologia de venda. Então, lembra que eu falei? Você para de vender e começa a estudar como vender, entendeu? Então, se você vai parar de operar, então 3 horas da manhã você não precisa responder lead. Quem vai responder é a sua IA. O que você precisa entender é que a partir de uma IA, SDR aqui no meu caso, eu começo a analisar o comportamento que o lead tem em relação às minhas respostas, às minhas perguntas com a minha IA. Isso que muda o jogo. Não é só ter uma IA. Eu vou rodar uma IA aí. Não existe isso. Desculpa. Se alguém colocou, implantou isso aí na cabeça, que uma IA, eu tenho uma IA vendedora aqui, desculpa. Não. O ser humano, ele é insubstituível. Por quê? Eu tenho que saber operar. Não adianta eu ter uma IA SDR, uma IA BDR, uma IA Closer, sem saber operar ela. É um grande estudo.
É um grande estudo. Hoje, o maior nicho que você vê, abre aí o seu Google e coloca estudos de IA dentro de empresas. Você é obrigado a estudar inteligência artificial hoje para trabalhar em qualquer multinacional, em qualquer empresa hoje no mercado. Ele vai preferir uma pessoa que trabalha com IA, com automação, que sabe o que que é uma LLM, como operar uma dessas. Ele muito mais. É igual quando eu falava 10 anos atrás, 20 anos atrás, que você tinha que aprender inglês, no mínimo, para entrar numa grande empresa. Hoje você tem que saber operar, no mínimo, um chat GPT. E saber promptar, saber o que que é uma engenharia de prompt, saber dar o comando para ela te responder certo. Então aqui eu criei, através de um prompt, eu crio um comando para ela. Eu consigo criar comandos para ela à vontade. Ou seja, a questão do por favor que eu dei para ela é o simples fato que eu consigo, eu dei uma deixa para minha IA para ela tratar o meu lead de uma forma diferenciada. Então eu já etiquetei ele lá, ele já entrou com uma etiquetinha de tom formal. Então, muito provavelmente a minha IA ela vai começar de uma forma mais formal do que informal. Isso aí é muito fácil. Eu troco, eu inverto algumas opções ali dentro. Então, eu consigo até trabalhar com duas IAs diferentes, com tonalidades diferentes. Ela vai entrar no meu funil de tom formal. Ponto. Isso é muito interessante, essa análise de comportamento. Aí, uma questão muito mais profunda, vamos aprofundar um pouquinho mais, que é a questão. Deixa eu até abrir a tela aqui. Eu falei uma palavrinha, que é o prompt. Eu vou dividir a tela aqui com vocês. Deixa eu fazer exatamente isso. Certo. Aqui tá um prompt básico que eu tô treinando uma IA minha. Essa que eu sempre uso para modelos, testes, certo? Aqui é um modelo pré já ah, determinado, esse prompt que parece pulando linhas, algumas coisas estão juntas, algumas coisas estão separadas. Por incrível que pareça, ele está muito bem estruturado. Para quem vai entender, é uma LLM. Aqui que eu estou usando da OpenAI é um GPT. Tenho que saber, eu preciso saber que ela é feita em Python, mas isso aí, para quem opera uma IA, é base. Então, o que que ela vai entender? O que que ela vai conseguir interpretar e, vamos colocar aí, devolver para o meu usuário final, para o meu lead, para o meu cliente, eu vou colocar exatamente aqui. Aqui existe um estudo chamado Engenharia de Prompt, onde na engenharia de prompt eu consigo estruturar o meu prompt corretamente, não bagunçar ele para a minha LLM GPT entender perfeitamente do que meu cliente gosta, o que que ele precisa, você entendeu? Então, através disso, desse prompt bem estruturado, as devolutivas da IA vão ser mais certeiras. E sempre aqui, esse aqui é um modelo de. Aqui tá bem cru, ou seja, aqui eu peguei um prompt geral no chat GPT 4 para vocês terem noção. Se eu não me engano, tá no 4o aqui. Tá no 4o, versão 24 13/5. Ah, uma versão até que antiga. Tem outros modelos já aqui de linguagem muito avançados, só que para o meu propósito eu não preciso disso. Isso é muito interessante. Tudo vai depender do propósito. Se a minha, por quê? Quanto mais
evoluído a minha LLM for, mais caro fica a devolutiva de tokens. Porque o que que a plataforma, as plataformas, gastam processamento de dados. Então, é contabilizado como tokens. Tokens, para vocês terem uma noção, a cada é, quatro palavras, a cada quatro letras é um token. Então, vamos lá. Vamos utilizar essa. Amor é um token, certo? Mais ou menos é assim que é contabilizado dentro de uma LLM. Então, ela come tokens, ela devolve tokens. E quanto mais inteligente, mais evoluída ela é, mais caro é esse token. Quanto mais antiga, ou quanto. Depende do antigo, tá? E depende da resposta que você quer. Eu tenho uma outra, que ela é só meramente para resposta de cursos e ela faz uma consulta básica. Então, ela consegue pesquisar dentro de falas de curso que eu tenho dentro de uma plataforma e eu uso uma IA, um GPT 3.5. Por quê? Porque isso aí, relativamente, por incrível que pareça, é mais simples e a devolutiva eu não preciso de uma compreensão e nem uma devolutiva uma abordagem muito sofisticada. Porque meu aluno, ele já está lá dentro tá assistindo a aula, ele só precisa saber em que aula que o professor fala que ele tomou um vinho. Aí ele vai e vai falar. Ela vai falar assim, aula 01, módulo 2. Se eu conseguir, se eu quiser, né? Eu posso colocar até tempo. Eu até tirei essa questão do tempo para não ficar muita preguiça do aluno. Senão ia ficar muito fácil. Que aula que o professor fala tal assunto, aí ele não precisa. Eu tive que até cortar algumas coisas, porque senão o aluno não iria assistir uma aula toda, um pedaço. Hoje ele só assiste um pedaço da aula, não é preguiça, né? Mas o ser humano, ele só assiste um pedaço da aula para tentar entender o assunto. Eu adoro pegar aula, assistir. Se a aula tem 2 horas, eu assisto 2 horas de aula tranquilamente, porque eu vou entender o contexto geral. Então, quando eu dou essa possibilidade para o meu aluno fazer isso aí, eu estou criando um, um monstrinho, porque ele só vai aonde ele quer. E ele vai achar aquilo ali facilmente, ela vai entregar tudo que ele deseja, tudo. Então, esse negócio de operar a IA, hoje existem empresas no mercado que as ofertas estão muito sofisticadas, né? A, a oferta hoje de uma IA é fantástica. Eu, a gente tem que dar risada, que trabalha com isso e que vive a realidade que hoje a IA ela faz um papel e você tem que operar ela e que sua função hoje é setar ela, identificar os erros, melhorar ela, otimizar. Eu vou colocar uma outra parada aqui, uma outra situação. Aqui eu só expliquei o que que é um GPT-4 dentro de um prompt simples, prompt padrão de uma IA SDR, leve. E ainda coloquei aqui uma técnica de spin selling. Ela já sabe o que que é uma técnica, ela já sabe o que que é um spin selling. Eu não preciso detalhar para ela o que que é um spin selling. Eu vou mostrar uma questão a diferença de um e de outro, que o próximo que eu vou mostrar, que é um fine tuning. Aqui eu expliquei o que que é o meu. Eu tive que explicar para ela, como eu estou usando o 4O, ele não é cru, só ele, cruzinho, ele não sabe do que é o meu produto. Então eu tive que explicar o meu produto para ele fazer o papel do SDR, vamos lá, para ele vender. Então eu tive que explicar brevemente, com poucas palavras, eu expliquei para ele o que que ele pode fazer com o produto e através disso, com poucas palavras, ele mesmo, a própria GPT, a própria LLM, vai fazer todo esse papel
da interpretação, vai saber o que que é o produto e vai conseguir expor para o meu lead isso aí até o papel. Por exemplo, a SDR, ela joga para o closer. Pode ser que ela feche, se o meu lead chegar e pedir o checkout já, ela vai mandar o checkout, não tem problema nenhum. Mas ela é para aquecer o lead, gerar mais desejo nele. Por quê? Onde que eu ganho nisso? Eu ganho na escala, eu ganho no tipo de campanha que eu faço. Então, eu posso fazer uma campanha de engajamento, eu posso fazer uma campanha de cadastro, eu posso fazer uma campanha muito mais barata do que uma campanha de vendas hoje. Então, eu capto lead muito mais barato, porque eu tenho uma IA que ela fica 24/7 alimentando, gerando desejo. Eu faço com que ela faz o meu papel 24/7 muito melhor do que eu, só que só em uma partezinha. Ela só gera mais desejo no meu lead barato que eu comprei dentro da plataforma. É assim é assim que funciona. A gente tá lá comprando lead. Desculpa, palavreado, mas é exatamente assim que quando a gente sobe uma campanha, a gente compra dados. Ponto. A gente compra um lead, custo por lead, CPC, custo por clique. Então a gente está comprando lead, ele está vindo caro. A concorrência hoje no mercado, olha com quem que eu, olha a quantidade de pessoas. Não é antes era com quem eu concorro. Ah, nós concorremos com a Coca-Cola. Beleza. Só que hoje existem milhares para você concorrer antes de chegar a Coca-Cola. Então, hoje, em 2025, 2024, 2025, a questão do digital está muito mais presente na nossa vida. Então, vamos lá. Voltando aqui para a questão do prompt, o que que eu tenho que fazer? Eu faço uma função para ela. Ela vai receber muito melhor do que o Ronaldo. Porque o Ronaldo treinou ela. Ele começou a analisar o jeito que as pessoas vinham para ele. Então, o jeito que ela vai tratar as pessoas, aí eu vou otimizar exatamente isso, a tonalidade, como que ela gosta de ser tratada, para depois eu vir numa parte de sondagem. Lembra que eu coloquei aqui, ó? Falei até sobre sondagem aqui. Essa questão é muito legal. A questão da sondagem eu abordei de um jeito, já coloquei uma tonalidade para ela falar melhor. Sondagem, aonde que eu pego a sondagem? A sondagem é onde eu vou captar a informação do lead para depois eu conseguir efetuar uma venda mais fácil. Ou para depois, se eu quiser trabalhar ele dentro do CRM, eu vou ter etiquetas, eu vou ter informações, eu vou enriquecer o meu lead, além de educar, eu vou enriquecer a minha base de dados, eu vou conseguir etiquetar ele, colocar tags, depende do CRM que você trabalha, depende da operação que você faz, eu vou conseguir etiquetar fazendo a sondagem. Quantos anos você tem, o que mais aqui no meu produto assim que eu estou mostrando para vocês hoje é um para pele. Então, eu vou perguntar o que que ele mais tem em relação à pele dele, qual a dor que ele mais sente, o que ele está precisando realmente. O lead, ele vai chegar para mim e ele vai expor essa dor dele. E ponto. A hora que ele expõe essa dor dele para mim, é ali que eu vou cutucar. É ali que eu vou gerar desejo, aumentar a dor, fazer com que ele chore, entre aspas, mas é a pura realidade, para depois, mas isso aí eu só estou sondando. Aí eu venho com uma apresentação. Aqui eu coloquei nessa ordem: abordagem, sondagem, apresentação, negociação, quebra de objeções e fechamento. Eu consigo, através dessa sondagem, captar informações do lead, enriquecer a minha base de dados, para depois, a fim de apresentar o meu produto para ele. Essa SDR, ela faz isso. Então, ela aborda, sonda, então ela aborda de uma maneira incrivelmente bem, sonda, porque ela já fez uma abordagem legal, então, como ela fez uma abordagem legal, eu consigo perguntar qualquer coisa para ela. Qualquer coisa para o meu lead eu vou perguntar. E a minha IA, ela está treinada para isso. Agora, tem uma. Vou pular de novo para outra tela, que é muito legal. ah, Onde existe um modelo que separa um divisor de águas, onde a gente consegue trabalhar uma IA convencional e uma IA treinada. Uma IA treinada.
Aí a gente já está falando num nível de resposta muito, muito mais é, peculiar, um nível de resposta muito, muito mais crítico e aonde eu vou pegar esse lead com muito mais facilidade, pescar esse lead com muito mais facilidade, fazendo uma técnica, utilizando uma técnica, aí já não é GPT mais prompt, aí é uma outra técnica chamada fine tuning. Com fine tuning, o que que é o fine tuning? É o ajuste fino. Eu pego a LLM, que ela vem, que todo mundo utiliza no mercado. Todo mundo vai e paga US$ 20 para utilizar o ChatGPT 4, beleza. Eu uso aqui o 4o para treinar. Esse modelo Win, exclusivo, eu usei o 4o. É, usei o 4o e o que que eu fiz? Eu fiz um treinamento nela para o meu produto. Opa, que é isso? Como assim, Ronaldo? Exatamente. Eu peguei o GPT-4 e simplesmente treinei ele com o meu produto. Ou seja, aqui eu pulei uma etapa no meu prompt. Eu coloquei aqui no meu prompt, parece que ele está até mais extenso do que o outro, né? Mas como minha LLM, o meu GPT, ele já está treinado com o meu produto, que eu fiz um fine tuning com o meu com as, as características do meu produto, eu não preciso mais falar do meu produto. Ou seja, a minha IA, ela está, olha aqui, ó, aqui está o modelo, tá? O GPT-4, 15, aqui desse dia aqui que eu demorei 15 vezes para conseguir treinar essa aqui naquele dia. Aí eu treinei ela porque ela já sabe tudo do meu produto. Fazer um fine tuning é exatamente isso. Treinar a minha LLM com as informações que eu quero. E, a partir disso, eu utilizo ela com as informações que eu já treinei ela. Então, eu já sei que meu frete é grátis, eu já coloquei para ela. Ela sabe mais do que eu do que o meu produto. Sabe mais do produto do que eu. Vocês entenderam? Eu não preciso mais explicar para ela, ou ela não vai, não vai deixar de responder uma questão que o meu lead perguntou, ou até uma questão biológica, é um produto para a saúde, ou uma questão biológica, uma questão de pele que eu iria ter que pesquisar no Google. Não. A LLM, juntando, ela combina fatores, fazendo um fine tuning, ela combina toda a estrutura do meu produto, ela com a base de conhecimento dela, que é somente a internet, a web, e mistura conhecimentos. O interessante é que aqui eu consigo setar para ela não alucinar. Então, ou seja, ela não alucina com tanta facilidade como uma IA pode alucinar a qualquer hora, tá? Isso é normal. Quando uma IA ela não está bem treinada ou ela não recebe o tratamento adequado, o que que acontece? Essa palavra, alucinação da IA. É, o- do nada, ela começa a perguntar e começa a responder e falar sobre qualquer coisa. E outra, quem não sabe, você consegue, se a IA não tiver totalmente setada, com alguns, que aí já é engenharia de prompt, com alguns comandos, eu consigo automaticamente transformar essa IA numa outra IA e eu consigo fazer o que eu quiser com ela. Então, tem que tomar cuidado com qual tipo de IA com que você está lidando, porque uma LLM, ela é possível fazer milhões de coisas. Então, se eu não setar é parametrizar e dar comandos para ela fazer só um pequeno, aí que a gente volta naquele até outro, depois eu volto na outra tela fazer um pequeno comando, uma função,
etapa é muito mais interessante a gente trabalhar e pensar nesse sentido do que, putz, eu quero uma IA vendedora. Pô, uma IA não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que ela consegue fazer funções. Então, pensar com esse tipo de pensamento, um pensamento mais lógico, mais objetivo. Então, ela só vai fazer a abordagem, só que ela vai fazer a melhor abordagem. Ela vai fazer sondagem, ela vai fazer a melhor sondagem. Ela vai fazer o fechamento, ela vai fazer o melhor fechamento. Vocês entenderam? Então é isso que funciona. Não adianta você, puta, eu vou contratar uma IA que ela vai vender para mim. Não, não vai. Desculpa, mas não vai. O humano, ele tem que saber operar ela, primeiro ponto, e um humano por trás dela consegue identificar aonde que está o erro dela, aonde tá os acertos também, e otimizar isso aí, setar. Então, aqui, nesse prompt que eu usei uma LLM, um GPT 4 ou Fine Tuning. Ou seja, eu já coloquei informações nele. Aqui, como ele já sabe todinho do meu produto todo, o que que eu fiz? Eu só falei para ele um seguinte ponto. É que aqui tá bem estruturadinho, tá? Por isso que ele ficou, parece ser até maior do que o outro. Só que ele está bem mais detalhado. Aqui ela só vai fazer algumas partes do processo. Aqui sim eu consigo trabalhar melhor algumas etapas, como a abordagem, a sondagem, a apresentação, negociação. Aqui ela não faz o fechamento também. Mas, como eu disse, eu prefiro nessa operação em exclusivo trabalhar com um humano para fazer o fechamento. Aí ela gera desejo suficiente para o meu lead chegar e falar qual o valor. A hora que ele fala o valor é porque, primeiro, ele tem interesse. E eu ainda faço uma brincadeirinha, mas eu não falo o valor de primeira. A IA poderia muito bem falar o valor de primeira, entregar o checkout, o link de checkout, tá aqui. Só que ela é uma vendedora. Ele é um vendedor, ela é uma vendedora, né? É uma LLM vendedora. Então, se eu der o checkout ou falar o valor de imediato para ela, o que que vai acontecer? Muitas das vezes, o seu lead ele não vai comprar, ele só vai querer saber o valor. É normal. Então, eu já citei para ela que ela tem que falar no mínimo 3 vezes a palavra valor. Pode ser qualquer, ques- como ela tem o NLP, que ela entende esse processamento natural da língua, tanto que se ela falar preço, valor, quanto que ela vai entender que é a mesma coisa. Quando ela fala a primeira vez, ela faz uma outra questionamento. Quando ela faz a segunda vez, já é um outro questionamento. A terceira vez ativa um gatilho, um webhook, onde eu mando direto para um closer aqui nessa operação. Então ele cai num banco onde é num Kanban, aonde o meu closer está esperando. Se não, dependendo do horário, se não tiver nenhum closer, ela mesmo faz. Ela mesmo faz esse papel. Sim, ela consegue fazer. Então ela já sabe os horários específicos que o meu closer está trabalhando, das 8 às 6, segunda a sexta. Esse horário eu mando para o meu closer. Apita WhatsApp, apita SMS, VoIP, manda e-mail, tudo para avisar o closer que tem uma pessoa esperando dentro do WhatsApp dele. Eu uso como esse canal de comunicação aqui, eu estou usando o WhatsApp. Eu posso mandar para um outro WhatsApp ou eu posso trabalhar no mesmo WhatsApp que ele chegou sem o cliente saber que ele mudou o WhatsApp. Você entendeu? Sem o cliente sair da tela do WhatsApp, eu consigo mudar o atendente, sair da IA, colocar um atendente e voltar para uma IA tranquilamente. É totalmente possível isso aí. Então, pessoal, é muito interessante esse caminho da operação da IA. Por isso, a IA humanizada. Hoje, a live eu queria expor essa questão da humanização. Aonde que entra o humano? É muito mais interessante a gente trabalhar nesse foco, o humano operando a IA,
Hoje, eu, nessa operação, como eu já falei para vocês, eu trabalho com um closer humano, trabalho nas outras horas, das 6 da tarde até 8 horas da manhã, aqui de madrugada, com ela mesmo, é uma IA closer, e de finais de semana é uma IA closer, mas durante a semana, no maior tempo, é um humano que faz o fechamento. Como eu faço em escala, ou seja, eu subo campanhas em alto, em escalas, né? Existe uma grande entrada de leads no meu WhatsApp, em meus WhatsApps. Então, aquilo ali eu reduzo para uma máquina, para uma LLM, fazer o papel que 30 pessoas faziam. 30 pessoas faziam e é hoje uma IA. Na verdade, é uma série de IAs onde elas, elas mesmas se determinam o que cada uma já faz parte do processo. Lembra do tom formal? Lembra do que eu falei? Que se ela responde é, o por favor, ela vai responder com uma formalidade maior, ela vai dar etiquetas para o meu lead e uma dispara para a outra. Então, quando ela perguntar o valor, ela vai mandar para um closer, mas ela não vai mandar de primeira, ela vai responder com uma outra pergunta. Entenderam? Então, creio eu, que essa questão de conseguir tentar expor aqui para vocês que essa humanização entre a IA e um humano, esse jogo de cintura, tanto na operação da inteligência artificial, né, de uma LLM, quanto na contribuição do processo, na operação em si, que é muito importante, o, aquela velha frase, né? O olho do gato, o olho do dono que engorda o gato. É exatamente aqui que é feita a análise de comportamento do lead. Eu analiso o que que meu lead falou, para saber o que eu coloco e alimento minha IA. Porque a maioria dos meus leads gostam de ser chamados de VC e não você. Até isso eu consigo e eu analiso. Então, você vai estar assistindo a sua IA trabalhar para otimizar o seu tempo. Então, você consegue escalar de uma forma muito mais fácil. É para isso, com esse objetivo que existe uma IA SDR. Olha, creio que consegui expor esse tipo de pensamento, porque falar que uma IA, eu tenho uma IA que vende, é muito fácil, é uma oferta muito bacana. Uau, é uma IA que vende. Não é simplesmente assim que funciona. Você tem que saber esse processo que existe por trás. Eu só fiz um overview aqui, tá? Esse acompanhamento que a gente tem que ter, o follow-up, da sua IA, que eu faço na minha IA Ronaldo, esse acompanhamento para saber o que que ela está vomitando, o que ela está colocando para fora. Tem o opt-in e o opt-out. Então, eu entro em informações, ela absorve essas informações, interpreta essas informações e coloca informações para fora da maneira com que eu setei. Como mostrei para vocês ali, mostrei até num fine tuning, que é um nível de comportamento da IA muito mais agressivo do que um GPT-4. São níveis de respostas mais sofisticados. Isso que é possível ser feito dentro de uma. Eu queria pegar e abordar essas questões para falar justamente desse poder, do que uma IA pode ajudar você, em que estágio nós estamos. É exatamente isso, estamos evoluindo cada vez mais. Hoje eu escutei um dado e no começo do ano passado, para a gente evoluir um modelo de LLM, demorava 3 a 6 meses, ou de 6 a 9 meses em 2023, se eu não me engano, 2023 para 2024, de 3, 6 até 9 meses para treinar um modelo de IA.
Hoje, 2025, de 30 a 60 dias no máximo, a gente está treinando o modelo de IA, ou seja, ela está evoluindo muito rápido, a gente está dobrando a capacidade da IA muito rápido. Você não está nesse mercado, ela não faz tudo sozinha, não. Mas você viu a quantidade de coisas já que ela faz e o que dá para ser feito aí com a criação humana, com o humano operando ela. Eu consigo fazer minha operação em 100%. Eu consigo fazer minha operação 100% com IA? Consigo, consigo. Ela só não é algumas etapas, porque eu prefiro desse jeito. Eu prefiro que o humano feche, porque eu pego informações com ele para fazer algumas determinadas. Então, eu meio que tenho umas sacadas um humano comigo mesmo, é lógico, eu fico analisando toda hora o que que ela responde e o que que o meu lead vai responder. Se o meu lead responde, eu uso muito se, né? O if else. Se meu lead responder não, é porque aquela resposta lá, e eu vejo a quantidade, lembra de sempre, na proporção, entrou 10 leads. Desses 10, um falou não e 9 falou sim, continua, não tem problema nenhum. Agora, quando eu comecei a enxergar essa taxa, opa, 7 falaram sim, 3 não, tem alguma coisa de errado. Aí já vem um sinalzinho na minha cabeça, aí é feeling. Eu tenho que saber para melhorar e sempre, esses 10%, eu falo 10% de erro, que não chega nem. O humano ele erra muito mais, tá? O humano erra mais de 10% em operações. Uma IA, eu falo, pelas minhas médias aqui, hoje uma IA ela erra 10%. Vamos colocar desse jeito. Uma automação com IA, ela chega a errar até 10% de uma operação. Isso é banal, isso é pouquíssimo. É pouquíssimo em relação ao benefício. Você não pode escalar. Fazendo uma operação de WhatsApp direto, como que você vai escalar sozinho em uma pessoa? Eu consigo escalar em uma pessoa. Eu faço uma operação com uma pessoa, um closer, tranquilamente. Tranquilamente, em alta escala, tá? É totalmente possível. O closer, ele vai estar trabalhando ali com 30, 40 números, fechamentos por dia. Olha aí que isso que doideira. Entraram 300. Chegou a entrar 600 para ele fechar 30. É totalmente possível. 600 atendimentos para filtrar e chega a 30 pessoas para o meu closer fechar. Pô, olha que otimizada que eu dei. E é muito fantástico o jeito que você começa a analisar. Desses 600 que entra, 30 chega no closer. Pô, esses 570, sabia que eu não perco esses 570? É, 500, 570. Eu não perco esses 570 que ficaram no meio do caminho, nessa jornada, eles estão etiquetados, eles estão na minha base. Eu uso hoje um CRM. Então, é essa sacada de ser inteligente, de guardar esses leads, porque amanhã eu posso usar ele de novo, porque ele já teve o interesse inicial de clicar no meu criativo, eu paguei por ele. Pessoal, creio que tem uma sacada interessante em relação IA, comportamento do seu lead. Falamos um pouco aqui até do fine tuning, promptar ali dentro de um GPT, como você opera uma IA, qual a sua função hoje dentro de uma operação. Isso que eu vejo que é mais interessante para a gente saber onde está pisando. Porque vamos estudar IA? Não é que ela vai fazer todo esse papel para você. Então, pessoal, creio que deu uma abertura de mente aí, que esse foi o objetivo hoje da live. Quero aprofundar mais nesse assunto com vocês. Eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai se aprofundar sim. Tamo junto. Muito obrigado, todo mundo. Pessoal, o que precisar, só gritar. Creio eu que eu vou subir essa live aqui lá no YouTube.
E bora. Precisamos, só contar comigo. Beleza? Uma ótima noite. Valeu. Fui.